Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecanismos e Elementos de Máquinas. Eu sou o professor Tarsis. Hoje estaremos vendo como ativar o Toolbox do SolidWorks. Estaremos aprendendo também como, em uma montagem, inserir engrenagens cilíndricas de dentes retos do Toolbox. E, ao final, aprenderemos como fazer o desenho 2D dessa engrenagem no software SolidWorks. A engrenagem que nós vamos utilizar de exemplo ela foi retirada do livro Protec Desenhista de Máquinas. Então, os dados são módulo igual a 8 mm e essa engrenagem possui 17 dentes. A partir desses dados, podemos calcular as demais características da engrenagem. O módulo ele é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Portanto, podemos obter o diâmetro primitivo como sendo o módulo vezes o número de dentes. Isso é igual, nesse caso, a 136 mm. Nessa figura, o diâmetro primitivo está sendo plotado aqui, né, e ele é identificado com uma linha traço, né, um traço menor e um traço maior. Então, essa é a utilização, esse tipo de linha é utilizado para representar o diâmetro primitivo. A gente pode calcular também o passo da engrenagem pelo comprimento, né, do círculo primitivo, π vezes d, dividido pela quantidade de dentes da engrenagem. Portanto, o passo ele é igual também a π vezes o módulo da engrenagem. Essa, né, diâmetro dividido por z corresponde ao módulo da engrenagem. Então, nesse caso aqui, o passo da engrenagem é 25,2 mm. O ângulo de pressão que será utilizado para essa engrenagem é igual a 20 graus. O valor padrão aí que normalmente é utilizado nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. E por último, o diâmetro externo da engrenagem ele pode ser calculado somando o diâmetro primitivo mais 2 vezes o adendo, que é essa distância do diâmetro primitivo até a cabeça, o topo do dente. E nesse caso aqui, esse adendo ele é igual ao módulo, portanto, o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo, ou seja, né, somando essa distância aqui, né, o adendo dessa parte mais dessa outra extremidade, mais o diâmetro primitivo, a gente tem aqui esse comprimento de 152 milímetros. No livro Desenhista de Máquinas, uma tabela mostrando como calcular demais características da engrenagem. Aqueles que tiverem curiosidade podem estar consultando o livro para verem, por exemplo, como calcular o diâmetro do círculo de base, a altura do dente, folga do pelo do dente e outras características. Vamos então agora para o SolidWorks. Vamos aqui, como eu havia comentado, para a gente trabalhar com o Toolbox, a gente vai precisar de criar uma nova montagem, tá? Não é uma nova peça, é uma nova montagem, porque nós iremos baixar, né, do Toolbox as engrenagens e isso só funciona em montagens, ok? Então vamos vir aqui em Novo, Montagem. Vou cancelar, a gente não vai inserir nada nessa montagem para já. Vamos salvar essa montagem aqui na área de trabalho como engrenagem dentes retos. Vou colocar aqui V1. Ok, salvar. Bom, a primeira vez que a gente vai utilizar o Toolbox, a gente vindo aqui em Biblioteca de Projetos e clicando aqui em Toolbox, aparece a mensagem que o Toolbox não foi adicionado. Então, para ativar o Toolbox, precisamos de vir em Ferramentas, tá? Em Suplementos, vamos clicar aqui na setinha, vamos em Suplementos. Vamos ativar aqui, então, tanto o Toolbox Library, vamos ativar também o Toolbox Utilities. Se vocês quiserem que na inicialização do SolidWorks o Toolbox já fique ativo, basta clicar nessas duas caixas aqui. Só que, no caso, demora um pouco mais para o SolidWorks abrir. Eu vou deixar essas duas caixinhas aqui sem ser ativado. Ok. Bom, a gente vindo aqui já novamente, então, no Toolbox, já vai aparecer as pastas com as várias normas que tem na base de dados do SolidWorks. Então, norma americana em polegadas, norma métrica, norma australiana, norma DIN, norma ISO e a norma que nós vamos utilizar nesse caso.
E as engrenagens, elas estão aqui numa pasta chamada propulsão. Só para, né, comentar aqui com vocês, verifiquem que aqui tem também, ó, chavetas, né, para serem inseridas na montagem, parafusos, rolamentos. Bom, nessa aula de hoje veremos apenas engrenagens. Vamos selecionar aqui na pasta engrenagens, a engrenagem cilíndrica de dentes retos. A tradução aqui, ela ficou com o nome de engrenagem dentada, mas é uma spur gear, né? Engrenagem de dentes retos seria essa daqui. Então clica e arrasta para a área de trabalho. Legal. E aqui já aparece para a gente as opções para fazer então as configurações dessa engrenagem. Então essa engrenagem ela possui módulo 8 mm, vamos selecionar aqui. Ainda não vamos dar OK aqui, porque tem mais configurações para serem feitas, né? Então, a gente tem aqui para configurar número de dentes. Nossa engrenagem é 17 dentes. Legal. Verifiquem que aqui na configuração dessa engrenagem, ela está apenas com um furo, mas sem o rasgo de chaveta. Vamos configurar isso logo mais também. O ângulo de pressão, as duas opções que o SolidWorks tem aqui no padrão norma ISO, é 20 graus e 14,5. Vamos deixar aqui 20 graus. A largura da face da engrenagem, o que é essa largura da face? Realmente, a largura da engrenagem. Então, vamos deixar aqui com a dimensão que nós tínhamos lá, 50 mm. E vamos também configurar agora essa parte do cubo, né, da engrenagem. Tem 3 tipos de cubo aqui, com configurações que a gente pode inserir nesse formato da engrenagem padrão de SolidWorks. O tipo B seria, né, um cubo prolongado aqui apenas de um lado, e o tipo C, onde ele faz o cubo aqui prolongado para os dois lados. Nós vamos deixar aqui a configuração tipo A mesmo, por simplicidade. O diâmetro nominal do eixo que será utilizado nessa engrenagem, nós ainda não vimos, vamos ver isso no desenho do livro do Protec. Verifiquem que o eixo, né, essa engrenagem será montada num eixo de 24 mm de diâmetro. Note também que o rasgo de chaveta, né, para fazer a transmissão do movimento da engrenagem para o eixo, ou seja, o elemento que vai fazer essa ligação entre os dois componentes, permitindo a transferência de torque, que é a chaveta, ela possui um rasgo de 8 mm. Tá? Então a gente precisa também de configurar isso em SolidWorks. Vamos lá. Olha, então aqui vamos inserir a unidade de chaveta. Desculpa. O diâmetro nominal do eixo, então, é 24. E o entalhe de chaveta, ou seja, o rasgo de chaveta, a gente vai inserir apenas um rasgo retangular. Verifiquem que ele não pediu para a gente qual que é a dimensão desse rasgo. Você inserindo qual que é o diâmetro nominal, né, o valor do rasgo de chaveta ele já é tabelado referente ao diâmetro. Então, se a gente até mudar aqui, só por curiosidade, ó, se a gente aumenta aqui o diâmetro, o rasgo de chaveta aumenta automaticamente. Vou mudar aqui mais uma vez para o diâmetro do nosso eixo, 24. E vamos verificar aqui, ó, o rasgo de chaveta está com 8 mm de largura. Então, está correto. Legal, pessoal. Bom, e aí, aqui a gente pode exibir a quantidade de dentes que nós quisermos. A gente pode colocar aqui para exibir menos dentes do que o número de dentes total da engrenagem. Como no desenho, por exemplo, né, no desenho que está no livro do Protec. Aqui ele só está mostrando 10 dentes. Tá? Mas vamos deixar lá no SolidWorks mostrando o número total de dentes que nós selecionamos anteriormente, que é 17 mesmo. Aqui, então, fica o nome da nossa configuração que nós utilizamos. Spur gear, engrenagem cilíndrica de dentes retos, norma ISO, modo 8 mm, 17 dentes. O T aqui está no inglês, né, tooth. O ângulo de pressão, pressure angle, 20 graus. E no face width, né, a largura da face, 50 mm. Legal, pessoal. Vamos dar aqui um OK, que está configurada a nossa engrenagem. Se a gente quisesse, a gente poderia inserir mais engrenagens aí na nossa montagem. Para parar de inserir, é só apertar ESC. Mas nós não queremos essas engrenagens todas. Vamos ficar apenas com uma engrenagem.
Vamos agora partir para o desenho 2D dessa engrenagem. Para fazer o desenho 2D, nós vamos vir aqui em Arquivo e vamos pedir para criar um desenho a partir da montagem. Eu normalmente gosto aqui de utilizar no formato da folha o formato A3, que é um formato landscape aqui de paisagem. Tá? O formato A4 ele fica na vertical, o formato portrait. Eu gosto mais do formato landscape mesmo. Então vou dar um OK, formato A3. Atenção que o formato aqui, se você quiser depois imprimir o desenho no papel A4, não tem importância, tá? Isso não vai fazer diferença. É apenas mesmo aqui na configuração, aqui no layout que a gente vai utilizar. E aqui aparece para a gente, né, a paleta de vistas. Da forma como a gente desenhou a engrenagem, a vista frontal está aqui como vista direita. Vamos arrastar essa vista aqui, essa vista frontal aqui para o desenho. A gente já consegue então fazer aqui também a projeção de uma vista lateral. A gente poderia também, no caso não é preciso, porque 2 vistas já são suficientes para esse desenho da engrenagem. Mas a gente poderia colocar também aqui a vista isométrica da engrenagem. Para parar de inserir vistas, é só apertar ESC também. Essa vista aqui eu vou arrastá-la aqui para baixo. E eu vou alterar, para a gente utilizar melhor o papel, eu vou alterar aqui a escala. Então, vou usar a escala personalizada para as vistas, colocar 1 para 1. Vou distribuir melhor aqui também na folha. Essa vista aqui isométrica, eu vou configurá-la apenas, usar aqui a escala personalizada de 1 para 2 mesmo. Ficar um pouco menor. Legal. Bom, então aqui a gente tem o nosso desenho da engrenagem. Vamos precisar inserir as cotas. Então a gente vem aqui em anotação, dimensão inteligente. Vou inserir aqui a cota do rasgo de chaveta. Eu não gosto muito dessa indicação das setinhas aqui para dentro. Eu vou clicar aqui para ela, né, ficar aqui mostrando aqui para fora. Vou inserir também aqui a largura dessa engrenagem, 50 milímetros. O que mais que a gente pode inserir? A gente vindo aqui em anotação, a gente pode inserir a marca de centro da engrenagem. Aqui a gente tem um furo, então a gente precisa de indicar esse furo com a marca de centro. Então, ok, se a gente quiser aumentar essa marca de centro aqui, a gente pode prolongar essas linhas, clicando e arrastando, depois de dar ok ali, né? Vai ficar maior. Legal. A gente vai inserir também, nessa outra vista, a indicação de linha de centro. Vou clicar aqui nas linhas paralelas ao eixo de rotação da minha peça para indicar para ele, né, que o eixo, né, vai estar aqui na posição central. Beleza. Se a gente quiser aumentar essa linha, também é só clicar nela e arrastar aqui. Ok. Bom, está faltando ainda cotar aqui a distância aqui da extremidade do rasgo de chaveta até a extremidade aqui do diâmetro do eixo. Para isso, eu vou clicar aqui em esboço, vou inserir um pontinho aqui nessa região para facilitar para a gente. Porque se eu tentasse plotar aqui essa dimensão, ele ia mostrar aqui como raio, uma vez que o círculo não está completo. Tá? Eu vou plotar essa distância, então, do rasgo de chaveta até esse ponto que eu inseri aqui. A gente tem que aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. Vai aparecer aqui a opção. Isso aqui do ponto. Bem chatinho aqui de clicar. Ok. Aqui, pessoal, um desenho nosso do livro Protec, ele estava sem nenhuma casa decimal nessa cota. Para a gente alterar aqui o número de casas decimais, basta clicar na cota e alterar aqui o número de casas para nenhuma. Beleza. Vou colocar aqui para cima. O que mais? Bom, aqui está faltando a gente plotar o diâmetro primitivo da engrenagem. Então, a gente vai vir aqui em esboço, vamos selecionar aqui a ferramenta de círculo. Vou desenhar aqui um círculo aqui, aleatório aqui.
eu vou dizer que esse ciclo possui de diâmetro 136 milímetros, que foi o diâmetro primitivo que a gente calculou. E para esse diâmetro ficar tracejado, né, a gente vai selecionar, clicando aqui nele, dá um ESC aqui, já cotei a dimensão, vou falar que essa linha aqui é para construção. E aí ele fica ali, né, com esse tracejado aí. Legal, está faltando a gente cotar também o diâmetro externo. A gente vai desenhar aqui. Cliquei aqui para inserir aqui na face externa, aqui na extremidade do dente, esse ciclo. Vamos cotar esse ciclo, vamos ver qual que é a dimensão que está. 152 milímetros. Será que está batendo o nosso desenho? Vamos verificar aqui. Olha, aqui está sendo plotado o diâmetro primitivo da engrenagem, 136, e o diâmetro externo, 152 milímetros. Ok. A gente poderia plotado aqui, mas nesse caso, você note que o diâmetro ele está tangente aqui à extremidade, né? A resolução da minha placa gráfica não está muito boa, mas ele está tangente aqui ao topo do dente. Bom, beleza. Então já inserimos aqui o diâmetro externo, inserimos o diâmetro primitivo. E é interessante, pessoal, no desenho de engrenagens, a gente inserir uma caixa, né? Para a pessoa que vai fabricar essa engrenagem, ele precisa de ter a informação de qual que é o módulo da engrenagem. Então, a gente vai inserir aqui uma caixa de anotação. Aqui. Inserir aqui, ó, dizendo para a pessoa que vai fabricar essa engrenagem. O módulo da engrenagem é 8 milímetros. A gente vai falar o número de dentes também. 17. Aqui no igual. E o diâmetro primitivo, nós já plotamos. Pode colocar aqui informação do passo também. O passo, qual que era o passo da engrenagem? Vou ver aqui no desenho. O passo da engrenagem é 25,12 milímetros. Vamos inserir aqui. E por último, o ângulo. Graus. Ok, pessoal. Então é isso. Esses são os dados que são importantes para que a pessoa que for fabricar essa engrenagem, né, consiga saber todas as características, né, dessa engrenagem cilíndrica de dentes retos. Última coisa que nós vamos alterar aqui é o nome aqui, né, do papel. Aqui está um pouco com a fonte grande. Vamos clicar aqui em formato da folha, editar o formato da folha. 2 cliques aqui no nome. Vamos colocar apenas engrenagem de dentes retos. Vamos mudar aqui essa fonte para 12 milímetros. Vai caber melhor aqui. Se quisessem inserir, né, outras informações, né, o material, poderia ser inserido também. Bom, já para essa aula aqui, não ficar tão comprida, eu vou encerrar já. Temos aí o desenho feito da nossa engrenagem, né, cilíndrica de dentes retos. Ok, pessoal, é isso. Então, até a próxima aula.